Os estudantes ocupariam a escola e que eles teriam acesso a todo o conteúdo que estava sendo ministrado, né, no momento que eles estavam participando dos atos dentro da escola, referente à ocupação, e que eles não seriam prejudicados com isso. E o que houve na escola ou nas escolas foi justamente o contrário. A maioria, ou grande parte desses estudantes, eles sofreram sim repressões por parte dos professores e, no entanto, foram, grande parte deles, reprovados. E muitos, inclusive, não puderam nem mesmo, né, ter a sua matrícula, né, novamente na escola. E isso por parte da própria superintendência e também por parte de algumas direções das escolas. Então, depois disso, sim, né, que é o que eu percebi depois dessa fase, né, na qual os estudantes passaram também a questionar esse momento que a educação brasileira também vem sofrendo e vinha sofrendo, né, em greves constantes. A Flávia até falou de uma greve aqui de 2016, mas anterior a isso a gente teve uma outra greve de 3 meses em 2011 que trouxe um caos mesmo na educação, que foi muito difícil para todos, né? Tanto para os professores que estavam ali envolvidos, como também para os alunos, né, que perderam um bom tempo ali do seu tempo escolar. E depois disso se viu dentro das escolas um certo acanhamento por parte das pessoas, tanto dos professores como dos alunos, por meio desse medo, né, que foi construído. Mas para os alunos, né, enquanto a relação da reprovação. Porque passaram a pensar assim, poxa, eu estou aqui lutando por algo que inclusive também remete aos professores, né, porque nesse caso aí da PEC 241, que seria essa questão dos gastos, também nos influencia enquanto algo que a gente tem lutado aí durante tanto tempo, que é o piso salarial, que até então não conseguimos recebê-lo, e com essa conjuntura nova aí dificilmente conseguiremos, né? E após isso, pelo que assim, eu percebi, houve por parte dessa extrema direita, né, vamos colocar assim, desses seguidores, e aí de Olavo de Carvalho e outros mais que divulgam aí vários vídeos falando sobre várias questões em relação à política, economia, educação e etc. E esses vídeos acabaram trazendo uma certa alienação às pessoas, porque elas passaram a entender que o ambiente escolar ele não é um ambiente livre para a educação, e sim que ele deveria ser diferente, inclusive enquanto aquilo que os professores trazem para debate, né? No caso da filosofia e sociologia, que são disciplinas que foram integradas ao ensino médio a partir aí de 2008, né? Vem aí sofrendo alguns embates em relação a isso, porque essas pessoas que têm, né, se informado mais pela internet, né, em relação aos conteúdos trabalhados, elas têm feito questionamentos, né, e mesmo quando o professor não trata da relação política ou algo do tipo, eles ainda os questionam para tentar ver se causa ali um certo conflito dentro da sala de aula. E estou dizendo isso aqui porque passei por isso o ano passado, principalmente, o ano inteiro. Eu dava aula no primeiro ano que a aula inteira era com faixa escrito Bolsonaro. E, sinceramente, eu nem conhecia tanto esse Bolsonaro, na verdade. Porque era um sujeito novo mesmo para mim. E, em meio àquilo, estava pensando, né, poxa, por que estão trazendo essas faixas, esses questionamentos que na verdade são questionamentos até silenciosos, né? Coisas visuais, né? O que esses alunos pretendem com isso? Daí fui percebendo que dentro da escola
também havia professores que estavam disseminando essas ideias, né, referente à escola sem partido. E principalmente professores que eram contrários a determinados debates dentro da escola, né? E que são debates éticos e políticos que devem ser feitos principalmente dentro dessas áreas aí da humanas, que é a filosofia e a sociologia, que, por incrível que pareça, corre aí um sério risco de deixar a escola de novo, né? Corre um risco enorme de não permanecer. E corre esse risco também não apenas pelo contexto político, mas também pelos próprios professores que não se manifestam. Os professores hoje que estão chegando na escola, né, eles tendem a se distanciar mais das lutas, tanto é que esse ano, né, com essa greve que houve no início do ano, eu cheguei a fazer algumas visitas em escolas e professores recém-nomeados, né, diziam claramente que não eram de acordo com esse tipo de manifestação, de que greve já não resolvia mais o nosso problema, de, né, que se organizar não estava mais adiantando, que a gente deveria construir uma nova forma, né, para debater o problema. Só que ao mesmo tempo essas pessoas não colocam, né, não nos dão um respaldo do que fazer. Né? Porque é muito simples nós chegarmos e questionarmos dadas atitudes, mas não trazemos nada para, de alguma forma, supri-las ali, né? Então eu percebi em meio a isso que a educação, ela tende mesmo a essa ideia de que não é necessário discutir certos problemas. E isso é nítido dentro das escolas, nítido, sabe, por parte de vários profissionais e também por parte dos próprios alunos que estão munidos de um monte de informação, né, que na verdade sabemos que essas informações são informações aí vinculadas na internet, né, que na verdade às vezes nem tem um contexto, né, que defenda aquilo, mas que tornou assim, esses alunos, esses estudantes, eles se tornaram na verdade porta-vozes dessa escola sem partido, né, e sem mesmo saber do que estão falando diretamente, né? Usam isso para questionar os professores, em grande parte os professores mesmo da área de humanas mesmo, mais precisamente filosofia e sociologia, e história e geografia em menor grau, mas também acontece os questionamentos. E isso, de alguma forma, tem trazido uma preocupação, não apenas pelo fato de haver, né, essa vontade de instaurar essa ideologia de fato na escola, mas sim da forma na qual os próprios profissionais têm tratado o problema. Porque desse tempo para cá, né, das eleições para cá, que é onde essa coisa ficou mais fervorosa, você ouve muitas reclamações por parte das pessoas, dos funcionários, né, dos alunos, alguns, mas você não vê nenhum tipo de mobilização, ninguém quer se organizar, apenas querem questionar, fazer as suas reclamações possíveis, mas em nível de organização mesmo, né, de uma coisa coletiva, não se tem tanta vontade. Isso é o que eu tenho percebido nas escolas de um tempo para cá e precisamente na escola onde eu trabalho, que é uma escola gigante, muito grande, são muitos alunos, né? Nós temos lá por turno, por volta de 24 turmas, então é muita gente. E em meio a isso não tem uma organização, né? As pessoas sentem medo, estão sentindo retraídas, né? Então, assim, é uma coisa que eu, na verdade, não conheço tão a fundo esse projeto, né, Escola Sem Partido. Conheço pelas coisas que eu ouço falar, que leio aí na imprensa e etc, até mesmo o próprio projeto, que a princípio eu achei, assim,
muito vago, não tem o que, né, para se compreender bem o que está querendo ser dito ali. Principalmente na questão do projeto lá de 2014, que vem falar da questão da consciência e dos valores da família, né, referente aos alunos. Aí cabe a nós também, né, a pensar assim, poxa, mas que valores são esses, né, que querem continuar, né, determinando aí na nossa sociedade como esses valores corretos que devem de fato ser seguidos, já que sabemos que somos pessoas diferentes e que nós portamos valores diferentes, nós agimos diferentes uns dos outros, né? E isso, de certa forma, tem trazido um desconforto, né? Acho que grande parte de nós não tem se sentido bem. Eu confesso que estou com medo até do que pode vir a acontecer, porque não se sabe, de fato, o que vai acontecer na escola, principalmente na escola pública. É uma coisa muito obscura, né? A gente teve aí eleito aí o Zema, que também parece estar vinculado aí a algumas ideias do Bolsonaro, no qual também não tem proposta nenhuma para a educação, uma proposta concreta, assim como também o Bolsonaro não tem, né? E assim também como o governador anterior também não teve, porque falhou muito, tanto é que chegou no ponto que chegou, né? De aqui em Minas eleger uma pessoa que mal sabia quem era, né? Isso tudo porque se construiu aqui no estado, principalmente, né, uma política não tão atrativa para as pessoas, né? E principalmente na educação, porque a princípio havia até, vocês sabem bem, um acordo entre o sindicato, né, dos professores, o Sindiúti, com o governo em relação ao piso salarial, e que, pelo que parece, ele vai estar aí saindo, né, do governo e esse piso não será pago. Na verdade, ele sairá nos devendo ainda, né, pendências. E nisso fica assim, poxa, o que fazer, né, diante de tudo isso? Eu, sinceramente, tenho me questionado sempre e até faço esses questionamentos dentro da escola com os professores. E fica meio que uma perspectiva assim, tá tudo acabado, porque é a sociedade que veio a escolher isso que está aí, né? Por meio da eleição, de um processo democrático e etc. Só que nós sabemos que não foi tão democrático assim como, né, se pensa ser, porque houve, sim, uma grande alienação por parte desses partidos, né, que chegaram ao poder, em relação às dificuldades de entendimento mesmo dos cidadãos em relação à política, a questões até mesmo de valores, né? Porque não se pode mais debater referente a valores. Parece que os valores todos que estão aí já se instituíram como dogmas e nada mais pode ser questionado ou debatido, né? Ou contextualizado, ou recriado, ou o que for, né? Uma nova criação. Então, assim, o que fica aparentemente, né, posto para nós é que será, assim, anos difíceis, né? Pelo menos espero eu que seja esses 4 anos apenas, e que é necessário, sim, uma mobilização ainda maior, porque acredito que ainda a mobilização está muito fraca em relação ao que vai vir a acontecer, né? Porque ainda não está acontecendo de fato, mas o que está por vir, né, precisa sim de uma segurança maior, de uma intervenção maior por parte da sociedade e principalmente por aqueles que estão, né, dentro das escolas, que estão sendo atingidos diretamente com essa lei aí da mordaça, né, vamos chamar assim, né, que é algo escandaloso, né, para tentar de fato inibir o pensamento, né, dentro das escolas e ao mesmo tempo qualquer possibilidade de crítica em relação ao atual governante ou os que lá vêm por aí, né? Então, assim, o que
eu tenho pensado e acho que seria algo interessante é que nós, né, e aí já também tentando absorver mais pessoas para isso, que houvesse de fato uma organização mais direta, né? Mais debates como esses aqui, várias outras pessoas para poderem também colocar seu ponto de vista, né? E para que a gente possa suportar o problema, porque o problema será assim algo bem estrondoso, né, na vida de todos nós, né? E é isso, eu na verdade vim para dizer um pouco dessa questão do que eu tenho percebido, né, na escola pública, que é algo que é preocupante. Às vezes até fico pensando, poxa, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aquela coisa assim, preciso sair disso, porque não está dando certo, né? Porque a gente já recebe é maltratado dentro da escola por várias tendências, né? Seja aluno, seja direção, seja professor, que for, superintendentes e etc. E tudo isso vai levando a gente a uma certa desistência mesmo. Eu já pensei nisso várias vezes, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa, se eu desistir e todos desistirem, nós vamos de fato para o abismo, né? Nós vamos de fato cair nesse abismo e não vamos mais voltar. Ou se conseguirmos voltar, demorará muitos anos para que isso aconteça, né? Então é isso que eu queria dizer mesmo, só para um pouco espelhar mesmo o que tem acontecido aí. Certo? Obrigado. Boa tarde, pessoas. Primeiro, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui nesse espaço, que é um espaço histórico de resistência, de construção de democracia, de combate ao fascismo, combate ao bonapartismo e outras formas totalitárias que durante a história respingaram ou tentaram respingar aqui na UFMG. Eu me chamo Duda, sou professora de literatura e dou aula na rede privada de ensino. Eu sou professora do colégio Bernolino. Mas não falo pelo colégio, nunca vou falar por um colégio ou por alguém, sempre falo por mim, né? Então, obrigada por criar esse espaço. Eu tinha organizado uma fala que o que eu vou falar agora ia vir no final, como fosse assim, justamente um chamamento, mas façamos de trás para frente, desorganizando para se organizar. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar de lado o monólogo, porque a gente continua no vício do monólogo. Eu tenho certeza absoluta de que todo mundo que está aqui agora é radicalmente contrário à escola sem partido. Ninguém aqui é favorável à escola sem partido. Então, literalmente, estamos perdendo tempo aqui. Esse evento, como os eventos que nós estamos construindo nos últimos 50 anos, não constrói nada. Porque nós só falamos conosco mesmo. É só monólogo, não há nenhum diálogo. Eu me lembro que quando eu criei a Transveste, há 3 anos atrás, que é uma ONG que oferece cursos gratuitos para travestis e transexuais, antes de criar a ONG, eu fui a um evento de um outro cursinho que existe. Nada contra o cursinho, cada qual tem sua estratégia de luta, e aqui é uma estratégia de luta. E aí eu fui no seminário da visibilidade transexual. E aí só tinha transexuais falando para transexuais, gays falando para gay, lésbica falando para lésbica. Eu saí arrasada do evento, falei assim, não quero criar um projeto para dialogar com meus pares. Não quero criar um projeto para dialogar na minha bolha. Aí eu falei, vamos criar um projeto como a Transveste e vai conversar com o povo da direita. Inclusive, paradoxalmente, quem mais sustenta a Transveste é a direita. São os eleitores do Bolsonaro que mais sustentam a Transveste, financeiramente. Porque nós criamos uma estratégia de não dialogar com os nossos pares. Dialogar com setores reacionários, mostrando por números a realidade violenta que é no país. Então, fica como sugestão,
para esses próximos anos ou meses, a gente pensar, essa atividade é ótima, a gente se organizar, mas construir diálogos com o MBE, com o MBL. Já que eu vi a fala do Olavo de Carvalho, que ele diz que não há na esquerda nenhum pensador com o gabarito intelectual dele, que nós criemos um evento no Facebook, todo mundo compartilha esse evento, chamando o Olavo de Carvalho para vir aqui dialogar com a gente. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, chamar o Kim para vir aqui debater por que ele é a favor da escola sem partido, mapear os vereadores de Belo Horizonte que são favoráveis à escola sem partido e chamá-los aqui para o UFMG, ou então a gente invadir, ocupar a Câmara e ir lá debater. É esse o evento que tem que construir, mostrar para eles, por meio do argumento, que eles estão completamente equivocados, que eles são fascistoides, e gravar, fazer vídeo e publicar meme em relação a isso, porque isso que nós estamos fazendo aqui não vai reverberar nem um pouco na sociedade das pessoas que defendem a escola sem partido. Então o que eu proponho é, quinta-feira vai ter um abraço lá no Colégio do Agostinho, que nós vamos lá no abraço, e no abraço já colemos cartazes convocando a associação de pais que estabeleceu essa atitude fascista de chamar o Ministério Público para processar o colégio, para vir para o debate. Chamemos esses pais para conversar, papo reto, diálogo franco, argumento contra argumento, 5 minutos para falar para eles, 5 para a gente, junto com os alunos assistindo esse debate. É isso que constrói, é sairmos da bolha, sairmos do nosso monólogo e criar diálogos, porque o fogo, ele surge do atrito, a faísca surge do atrito, e se nós queremos criar algo novo, temos que queimar o antigo, e para queimar o antigo tem que ter a faísca, e para ter a faísca tem que ter atrito. Aqui não vai ter atrito nenhum, ninguém vai discordar de mim aqui, ninguém vai discordar da banca aqui, ninguém vai discordar de nada que nós falemos aqui. Só vai chover no molhado sobre o que você já sabe sobre a escola sem partido. Então há um erro de tática nosso, não fazer uma crítica ao convite, que foi ótimo, mas a forma como a esquerda tem se organizado. A gente gosta de conversar só conosco. Narciso acha feio que não é espelho, não é? Narciso acha feio que não é espelho. É uma esquerda extremamente narcísica, que não está acostumada a lidar com o contraditório. Eu falei, esse ano eu não vou mais em nenhuma reunião do PSOL, porque estou incomodado. Eu fiquei o ano passado mergulhado no PSOL. É só treta dentro do mesmo espectro de monólogo. Não há diálogo algum ali. Diverge um detalhe ou outro, mas esse detalhe que diverge não vai mudar estruturalmente a realidade da população mais pobre. Eu falei, eu quero criar projetos para dialogar com a direita, pegar aquelas mentes, fazer igual o Mano Brown fala lá no Negro Drama, né? Ele entrou pelo rádio, roubou seu filho, você nem viu. Nós é isso ou é aquilo, o quê? Seu filho quer ser preto, quem diria? Então é isso, nós vamos querer roubar essa burguesia, e eles vão começar a andar com blusa do Che Guevara, sabe? É isso que a gente quer, burguês com blusa do Che Guevara, né? Então, enfim, agora eu vou começar minha fala, foi só um desabafo, tá bom? Para iniciar, eu sempre comento esse detalhe, que o problema da educação brasileira nunca foi um problema na ordem pedagógica, nunca foi um problema educacional em si. O problema não é Paulo Freire, o problema não é o kit gay, o problema não são os professores. O problema, em momento algum, na educação brasileira nos últimos tempos, está na esfera pedagógica. O problema está na esfera única e exclusivamente econômica. O problema do país é um problema econômico, e esse problema econômico respinga diretamente no modelo de educação ofertado em sala de aula. Esse que é o problema. Então, como nós vivemos uma das maiores crises do sistema capitalista de todos os tempos, para alguns teóricos, a maior crise do sistema capitalista desde a crise de 29, ou para alguns teóricos, a maior crise podendo superar a crise de 29, óbvio que isso vai influenciar diretamente na educação. Uma educação que, já que o capitalismo está em crise, vamos vender tudo. Vendemos a sua saúde, vendemos a sua aposentadoria, vendemos inclusive a sua educação.
tudo aquilo que possa gerar lucro, tudo aquilo que possa virar mercadoria para o sistema, eles não vão pensar duas vezes. Então a educação foi mais um dos instrumentos transformado em mercadoria por uma sociedade capitalista em crise, que quer manter os lucros de grandes oligopólios. E como temos que transformar a educação em mercadoria, a educação foi retirada, roubada, usurpada da mão de professores e pedagogos e jogada no colo do FMI, do Fundo Monetário Internacional. É esse o problema educacional brasileiro. A educação não está mais controlada, não está mais nas mãos de professores, professoras, pedagogos e pedagogas. A educação está na mão do Fundo Monetário Internacional. E quem dá as diretrizes da educação brasileira é o FMI. E todo mundo aqui sabe quais são as diretrizes, qual é a agenda do FMI. A mesma agenda que o FMI emplaca no plano econômico, emplaca também no plano educacional e social. Qual que é a agenda do FMI? 3 passos básicos, é um trinômio, um tripé. Privatizações, sucateamento das instituições públicas e desenvolver um subdesenvolvimento. É essa a agenda do FMI. Privatizações, sucatear as instituições públicas e desenvolver um subdesenvolvimento. Como a gente percebe as privatizações? Primeiro, estão gritantes as privatizações quando o Zema e o Bolsonaro são eleitos com uma agenda privatista, com um programa, se é que há programa ali, de ordem privatista pró-mercado. E a gente percebe isso nas falas, quando o Zema e o Bolsonaro dizem abertamente que vão propor a cobrança, né, nas instituições ou nas universidades federais dos alunos. Quando propõe que nós paguemos para estudar numa instituição pública, é um projeto privatista adentrando na nossa sociedade, né? E o problema disso, que ao propor a cobrança de que alunos mais ricos paguem às universidades públicas, é um discurso falacioso, mas que atinge a grande massa, que acredita que aquilo vai fazer diferença, sendo que não vai fazer diferença. É mais uma fake news. Se ficar estabelecido por decreto que os alunos mais ricos têm que pagar ao FMG, esse dinheiro é dinheiro de cachaça. Dinheiro de cachaça. Não vai mudar em nada a estrutura do país. O que mudaria a estrutura do país é uma reforma tributária justa. É cobrar mais impostos de uma oligarquia capitalista. O que faria mudança estrutural no país é propor uma auditoria da dívida pública. Mas isso Bolsonaro e o Zema não vão propor. E aí vem com um discurso popularesco, que durante muito tempo estava na esquerda também, e agora está presente lá, de cobrar dos mais ricos, que é duplamente errado. Errado porque não vai fazer diferença estrutural. E é um segundo erro também, porque nós já pagamos educação. Nós já pagamos diariamente nossa educação, porque educação, ela é um direito constitucional. E se é um direito, nós pagamos por meio dos nossos tributos. É injusto cobrar duplamente. E além das privatizações, segunda agenda ou ditame do FMI, sucatear as instituições públicas. Isso vocês, alunos da UFMG, percebem nitidamente. Eu sou aluno da UENG, faço gestão pública na UENG, percebo isso também. E nós vemos esse sucateamento na emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos, os investimentos em saúde e educação. Quando se congela o investimento em educação por 20 anos, é o sucateamento das instituições públicas propostos pelo FMI. Corte em bolsa, corte em pesquisa, e mais do que isso, tem um detalhe que ninguém está lembrando, que a irmã do Paulo Guedes, a irmã do Posto Ipiranga, ela é vice-presidenta da ANUP. A ANUP é a Associação Nacional de Universidades Particulares. Ou seja, o que o Paulo Guedes vai implementar é reverberar o que já acontecia nos governos anteriores, que é priorizar a educação